Olá, seja bem-vindo ao Dica do Especialista. O tema de hoje é sobre dedo e martelo. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o ortopedista e traumatologista Dr. Rafael Robeck. Olá, Dr. Rafael, seja bem-vindo ao Dica do Especialista. Agradeço novamente o convite. Doutor, hoje a gente vai falar sobre dedo e martelo. Vamos falar um pouquinho sobre essa lesão. O que seria? O dedo em martelo é uma deformidade que pode ocorrer em qualquer dedo da mão, na maioria das vezes decorrente de algum trauma ou de alguma doença reumatológica. Então é uma deformidade que acomete a ponta do dedo, a falange distal, em que ocorre uma queda. Então o dedo fica caído. Na maioria das vezes é uma lesão traumática, em que a pessoa bate, engalha o dedo e faz uma lesão do complexo extensor do dedo, o tendão extensor, ou uma fratura, avulsão da falange distal. Então a paciente não consegue mais esticar o dedo e devido ao mecanismo flexor tracionando o dedo, então esse dedo fica caído, ocasionando uma deformidade que é chamada de mallet finger em inglês, ou dedo em martelo. Doutor, o doutor explicou aí, então um pouco mais já como é a patologia. Vamos dizer assim, como é que eu consigo identificar que o meu dedo é essa lesão, né, e não outra? Então, na maioria das vezes, as pessoas têm um movimento completo do dedo, conseguem dobrar, esticar, fazer a flexão, extensão, e de um dia para o outro, de uma lesão traumática, ou se a pessoa já tem alguma doença reumatológica, ela não consegue mais esticar o dedo. Então, ela vai notar essa deformidade, vai notar que a ponta do dedo caiu e ela não consegue esticar. Então, isso já é um indício de uma possível lesão do tendão, causando essa deformidade em martelo. Se ocorre um trauma, que muitas vezes ocorre nas atividades esportivas, vôlei, futebol, o paciente vai ter uma dor aguda e logo em seguida um edema e vai notar que não vai conseguir esticar o dedo, tá? E aí, tanto a lesão tendínea pode acontecer puramente pela ruptura do tendão ou pode acontecer associada a alguma fratura do dedo. E como é que o doutor consegue identificar, né, essa lesão? Chega no diagnóstico? Na maioria das vezes a própria deformidade já é característica, então o dedo caído já é a própria deformidade, já é característica do dedo em martelo. Pelo exame físico do paciente, a gente tenta examinar, ele vai conseguir dobrar, porém ele não vai conseguir esticar. Então esse déficit dessa extensão do dedo já é bem característico. E normalmente a gente utiliza um exame complementar para confirmar o diagnóstico. No caso, a gente solicita um raio-x para avaliar se houve ou não alguma fratura da falange distal e, nos casos que é puramente tendíneo, pode ser utilizado o ultrassom para confirmar a lesão do tendão. O doutor falou ali que pode ser tanto por trauma ou genético, né? Geralmente que pessoas, no caso que faixa etária, geralmente quando é genético a gente consegue visualizar. A maioria das vezes não tem uma faixa etária específica, mas a doença que mais causa a degeneração do tendão sem trauma seria a artrite reumatoide, uma doença reumatológica, que ela vai se caracterizar por acometer a parte ligamentar, tendínea dos dedos. Então, um paciente sem um tratamento adequado, com uma doença reumatológica descompensada, ela pode acometer qualquer dedo e causar uma degeneração progressiva e em um determinado momento esse não pode romper e a pessoa evoluir com o dedo em martelo sem o trauma. Então, na maioria das vezes ela não vai ter dor e às vezes ela até não identifica essa lesão no início. Então, às vezes ela vai notar algum tempo depois o dedo está caído e ela não consegue mais esticar. Em que momento eu devo procurar o ortopedista? De preferência o quanto antes. Tá? Nas lesões agudas que ocorreram há pouco tempo, o tratamento conservador com as órteses, eles são bem indicados. Então, utilizando a órtese, colocando o dedo na posição reta, muitas vezes essa lesão do tendão cicatriza ou as próprias fraturas consolidam de forma adequada. Então, nos casos iniciais, a órtese é um excelente tratamento, só que tem que ser diagnosticado no início. Em lesões crônicas, que o paciente já tem essa lesão há muito tempo, pode ocorrer uma rigidez desse dedo, então ele não é um dedo mais flexível, tá? Então, muitas vezes a pessoa não consegue mais esticar, a órtese se torna desconfortável, dolorosa, então ela não suporta o tratamento conservador, então acaba prejudicando e evitando um método que a gente sabe que funciona bem, que daí seriam os casos nas lesões crônicas ou em casos de fraturas, que tem uma fratura com grande desvio, teria o tratamento cirúrgico uma indicação nesses casos.
Em caso de fratura, normalmente tem indicação de fixar, ou em caso de lesões crônicas do tendão, lesões de alguns meses ou até anos, teria indicação de abrir e fazer a rafia ou uma técnica de dermotenodese para refazer e ganhar a extensão do dedo. E aí a pessoa consegue ter a mobilidade novamente desse dedo? Normalmente consegue. Tá? Depois, realizando um tratamento fisioterápico adequado, com alongamentos, reforços do tendão, a pessoa consegue ter uma função bem satisfatória do dedo. E a pessoa que tem essa doença Reumatológica? Isso, fazendo a cirurgia, pode voltar a ter? Pode. A doença reumatológica, como é uma doença imunológica, então o próprio organismo ataca as estruturas do corpo, ela pode ter uma reruptura, apresentar em outros dedos. Então, no caso da doença reumatológica, o principal seria tratar a doença base, tratar as deformidades que ocorrem é uma opção também, mas o principal seria remissão da doença para evitar a progressão das deformidades. Beleza, e para a gente encerrar, conta pra gente aí a questão da recuperação. A recuperação normalmente ela é tranquila, porque é uma parte pequena do corpo, mas é muito importante. Uma falta de reabilitação adequada muitas vezes causa uma rigidez ou uma dor residual, mas realizando a fisioterapia adequada normalmente recupera bem os movimentos. Legal, doutor, quero agradecer então, acho que ficou bem rico, bem completo aí o conteúdo, né? E agradeço mais uma vez aqui na Dica do Especialista a participação. Agradeço novamente o convite. E você que nos assistiu, continue nos acompanhando e até o próximo vídeo.